A justiça, então, concedeu a liberdade a Deolane Bezerra e cassou a decisão que decretou a prisão do cantor Gustavo Lima. Conforme algumas notícias que veicularam aí na mídia, procurei a decisão do desembargador, não encontrei. Conforme essas notícias, então, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco concedeu um habeas corpus em favor do cantor Gustavo Lima e cassou a decisão que havia decretada a sua prisão preventiva. Há um vídeo aqui no canal, nós falamos a respeito dessa decisão e a repercussão dela. É um caso que acaba trazendo o processo penal para a discussão midiática, né, para a discussão de uma forma geral por todas as pessoas, e aí acaba querendo se discutir o processo fora do processo, o que não é razoável e nem sequer é possível. Você não consegue discutir questões acerca do processo através de manifestações em redes sociais, enfim, tendo em vista que há uma infinidade de documentos que são apresentados pelo órgão de persecução penal, a polícia, o Ministério Público, ali, que indicam que o indivíduo tenha praticado a infração penal. E aí a gente vê algumas notícias. Peguei de alguns sites aqui que eu considero que tem alguma confiabilidade, né? O Carta Capital, o site do G1, o CNN Brasil, sites que têm alguma confiabilidade. Claro, vez ou outra eles são um pouco tendenciosos para um lado ou para o outro, porque a gente sabe que não vivemos em um ambiente em que o meio privado e o noticiário é privado, o meio privado seja imparcial, não é? Cada um, eles têm lado sim, o jornalista tem lado sim, acabam pendendo um pouco, né? Pendendo o tom da notícia. Mas aí, né? Tem algumas notícias sobre a influenciadora digital, Deolane Bezerra, né? Tem aqui sobre o cantor Gustavo Lima. A justiça revoga ordem de prisão contra Gustavo Lima. Gustavo Lima se pronuncia após revogação de decisão. Tem uma da Deolane Bezerra aqui, né? Que será mostradinha, diz Deolane Bezerra, ao justificar tempo na prisão. E aí a gente vê como que um processo ele recebe diversas decisões de órgãos judiciários diferentes ao longo do seu curso. Então, houve a decisão da juíza lá da 12ª Vara Criminal da comarca de Recife, decretando a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima e de outra pessoa, que a gente trabalhou no vídeo, está aqui no canal. E aí vem depois uma ordem do desembargador, que é o órgão hierarquicamente superior à vara da comarca de Recife, e aí vem e concede a ordem de habeas corpus, porque entende, então, a presente ilegalidade ali, que atinge o direito de ir e vir do cantor Gustavo Lima, e aí pronto, a decisão passa a não valer, ela é cassada. A decisão não mais será cumprida, já que o indivíduo tem uma ordem de habeas corpus em seu favor. Basicamente é isso. Então, a defesa arguiu perante o Tribunal de Justiça, que é o órgão com competência para verificar as eventuais existências de constrição ilegal à liberdade por parte do órgão judiciário de primeiro grau, e aí concede essa ordem de habeas corpus em favor do indivíduo. Esse caso traz a gente uma reflexão muito profunda e muito interessante a respeito de como se aborda questões criminais na mídia. Veja só, onde você mora? Faça um exercício mental de reflexão comigo. Onde você mora aí, você já deve ter visto alguma notícia assim. Fulano de tal, um Zé Ruela. Fulano de tal é preso pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia federal, e levado à delegacia de polícia, lavrado flagrante, ficou à disposição da justiça. Muita gente, quando vê uma notícia dessa, sem conhecer nada do processo, sem conhecer nada do procedimento que foi desencadeado contra o indivíduo, já comemora. Que alguns vão dizer até que tinha que ter matado, não tinha que ter prendido, tem que ter matado. Sem conhecer o processo, sem conhecer nada. Porque confere confiança à atuação policial, confere confiança à atuação do órgão judicial. Não é assim? A gente confere. A atuação pública, a atuação dos policiais, de forma geral, goza de uma presunção de veracidade. Então a gente vê o policial trabalhando, eu como policial estou trabalhando, claro que tem uma presunção de que os meus atos são verdadeiros, eu acho sempre de acordo com a legalidade. Aí quando prende, por exemplo, a Deolane Bezerra, muita gente diz o quê, né? A influenciadora Deolane Bezerra, isso é perseguição, não sei o quê. O Gustavo Lima, sai a ordem de prisão contra o cantor Gustavo Lima, é a mesma coisa. Isso é perseguição. Mas nesse momento não se acredita, então, nas instituições? Por quê? O órgão de polícia judiciária investigou, né, coletou uma infinidade de elementos informativos, uma infinidade de provas, apresentou esses elementos informativos e essas provas perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário colheu a manifestação do Ministério Público, em grande parte foi de acordo com o requerimento
da Polícia Judiciária. O Poder Judiciário, então, após a análise daqueles documentos, decretou as medidas cautelares, né, autorizou o cumprimento das medidas cautelares, determinou o cumprimento de outras. E nesse caso, só porque os indivíduos são famosos, são ricos, aí não se confere, então, confiabilidade às ações policiais. É sempre perseguição política, é porque fulano falou sobre determinado político, porque fulano fez o L, porque fulano fez o M, fez o B, sei lá. Perceba, a gente é muito parcial, né? A gente vê como a mídia é muito parcial, os artistas, de uma forma geral, são parcial, e muitos políticos são parciais, muitos políticos. Né? Porque, por exemplo, você vai ver, eu não vi, mas talvez tenha alguns políticos que sejam mais próximos aí ao atual governo federal que falaram, quando a influenciadora Deolane Bezerra, podem ter falado, ah, isso aí é uma perseguição, algo desse tipo, porque fulana é apoiadora do atual presidente. Quando sai a ordem de prisão em desfavor do cantor Gustavo Lima, aí você vê a mesma coisa por parte de políticos que seriam, então, da direita, ou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando, olha, isso é perseguição, porque ele fez o M, fez o B, falou que votava em Bolsonaro. Perceba? Quando se trata dessas pessoas, e muitas vezes a gente passa a desacreditar, e eu falo a gente de uma forma geral, a gente não quer conferir, então, confiança às atuações policiais. Então, se você fala isso, eu vi alguns vídeos aqui na internet, e algumas pessoas falam isso, se você fala isso, então você desacredita a atuação policial. É isso. Né? Porque se houve ali uma investigação, sei lá, por meses, provavelmente por meses, da polícia judiciária, e apresentou aquele indivíduo como autor de uma infração penal, né, e que inclusive verificou que havia necessidade de cumprimento de cautelares contra aquele indivíduo, e você vem e fala que isso é uma perseguição, você está desacreditando. Mas por que você acredita quando o Zé Ruela é preso, quando o pobre é preso? Né? Eu estou falando porque a prática é assim, meus caros. Isso que eu estou falando aqui, eu falo na escola, na faculdade. Porque a gente trabalha o processo penal lá e a gente vê que, infelizmente, de fato, quando é uma pessoa mais simples, parece que o juízo ou a presunção de inocência daquele indivíduo não existe. Né? Todo mundo, se você lançar a imagem, inclusive, já falei sobre isso aqui no canal, né, que já teve pessoas que foram presas inocentes, mas a imagem saiu lá no site, fulano é preso, autor de roubo, vítima reconheceu, depois a vítima cancela o reconhecimento, reconhece outro, mas está lá, todo mundo acredita, acha que é verdade. Agora, quando é uma pessoa famosa, quando é um ator um ator famoso, um influenciador, alguém da mídia, aí as pessoas querem desacreditar nas instituições, quer desacreditar nos órgãos policiais, quer desacreditar no órgão do Ministério Público, quer desacreditar na justiça, porque as pessoas não são capazes de entender que o indivíduo, qualquer um que seja, é capaz de cometimento de infração penal. Então, por mais que você ame, idolatre, adore a pessoa que é famosa, que é rica, ela também pode cometer infrações penais e comete. Não é assim que a gente vê em outros países. Pessoas, e, por exemplo, nos Estados Unidos, né, eu citei aquele caso do Wesley Snipes, você vê em outros países as pessoas cometem infração penal e são presas, né? Pagam pela infração penal que cometeram, de repente pagam multa, pagam com pena de prisão. Então isso existe. E a gente não pode ter esse juízo de desacreditar as instituições. A gente tem que confiar nas instituições. Então, pô, se a Polícia Judiciária fez um trabalho e apontou e pediu a prisão, e a gente viu na decisão lá que decretou a prisão do cantor Gustavo Lima, pô, existe uma presunção de veracidade, o trabalho da polícia está ok, e a gente tem que confiar no trabalho da polícia, assim como a gente confia no trabalho da polícia quando prende um traficante. A gente não pode desacreditar no trabalho quando é contra uma pessoa rica e acreditar quando é contra uma pessoa pobre. É isso que eu estou querendo dizer, não estou querendo defender vagabundagem, não, eu estou só mostrando um ponto de vista, que às vezes a gente desacredita quando pega o grande e quer acreditar quando pega o pequeno, simplesmente porque ele é pequeno, e o grande você acha que não, o grande não iria praticar isso. A gente tem que confiar no trabalho policial. Eu confio no trabalho policial, eu confio no trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, e esse, com certeza, é o melhor caminho. Claro, a gente vai ter pensamentos e posições diferentes acerca de alguns fatos. A gente pode até dizer, não, mas isso não deveria ser crime, ele cometeu, porque a polícia disse que cometeu, só que isso não deveria ser crime. Aí tudo bem. Agora, quando você fala assim que uma determinada ação policial é uma perseguição e algo dessa magnitude ainda, né? Ou seja, uma ação policial que só foi praticada depois de uma autorização judicial. Eu, sob a minha perspectiva, dificilmente vou acreditar que algo como isso é perseguição. Isso é, de fato, um trabalho policial. É muito técnico, muito bem realizado. Por isso, o Poder Judiciário teria decretado então, as medidas cautelares, e aí depois o desembargador entendeu de forma diferente, o que é muito comum, né? A gente vê
O juiz decide de uma forma, depois o desembargador de outra, depois o ministro do STJ de outra, depois o ministro do STF de outra. Isso é muito comum, infelizmente, é muito comum no cenário jurídico aí. Aí você tem eu vou deixar uma dessas notícias aqui que fala dessa revogação da ordem de prisão. Procurei aqui, não achei a decisão judicial, então acho que ninguém vazou, né? Em nenhum site, ninguém deve ter vazado essa decisão judicial, então não tem como eu ler aqui para a gente conhecer o conteúdo da decisão. Mas se eu encontrar a decisão judicial, quero trazer o vídeo aqui para a gente analisar ponto a ponto a decisão judicial, como ela, como ela foi proferida. Quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like aí, de repente compartilhar com um amigo seu que está interessado em entender um pouco mais o direito de uma forma mais simples, assim, sem aquelas palavras rebuscadas, mas de uma forma que uma pessoa, o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, é capaz de compreender alguma coisinha, né? A prisão tem que ter a demonstração ali de que existe um indício de que aquela pessoa praticou um crime. Também tem que haver um risco que aquela pessoa oferece para o processo, por isso que a prisão acaba sendo uma medida de preservação do próprio processo. Enfim, essas coisas a gente aborda aqui no canal. Também tem muitas dicas para concursos policiais, né, concurso de delegado de polícia principalmente. Convido você a se inscrever, deixar seu like. E até o próximo vídeo aí. Tamo junto, valeu!